a gente começou a discutir o que pode estar por trás dessa frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, a gente chegou a essa conclusão da questão da coerência ou também da hipocrisia. A gente perguntou qual o sentido, então, dessa frase para o Ronaldo Coelho, ele é psicanalista. Para ele, isso também pode ser uma metáfora para falar de relações de poder. Olha só. Nessa frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, nós temos uma série de elementos em que a gente pode construir uma cena que dá para entender melhor do que se trata. Primeiro, tem uma pessoa que diz faça, ela dá uma ordem à outra. Então, ela se coloca num lugar onde ela pode produzir uma mudança na ação do outro. Então, ela produz uma ordem. Isso implica pensar que, numa relação de poder entre essas duas pessoas, quem diz faça tem o direito de dizer. Então, vamos pensar nas diferentes instituições, família, escola, ou no ambiente educacional, ou no trabalho. A pessoa que diz faça o que eu digo, não faço o que eu faço, não pode ser o filho, não pode ser o empregado, ou não pode ser o aluno. Parece que tem ali alguém que, nessa relação desigual de poder, está em cima. Isso, quando a gente pensa nas relações de poder, facilita, né? Facilita porque aquele que é mais forte não precisa estar submetido à mesma regra do mais fraco. Ele falou sobre educação, Karnal. É um tipo de pensamento que pode ajudar ou atrapalhar? Você dá a ordem, não o exemplo. Como fica a cabeça da criança quando chega essa ordem sem uma explicação, uma justificativa? Ele trouxe uma questão muito importante, que é a relação de poder. A autoridade não se considera alvo de cobrança, mas cobra. O Estado, que adia pagamentos determinados juridicamente, cobra pagamentos imediatos a ele, mas ele não faz. Os professores, nós professores, pais, todos somos incoerentes como autoridade. Eu traria também uma questão cultural. Na cultura brasileira, hispânica, destacada por especialistas em linguagem, desde Mário de Andrade, na famosa Cartas e Caminhabas, no Macunaíma, ou mais recentemente Richard Morse, nós não juntamos o fato concreto com a fala, significado significante. Então, no Brasil, eu estou chegando é um gerúndio entre agora e a segunda vinda de Jesus, né? Eu estou chegando. A qualquer momento estarei chegando, porque o uso do gerúndio é também uma maneira de eu não me comprometer. Farei é diferente de eu vou estar fazendo. Espera um minutinho é diferente de espere 14 minutos. Eu só estacionei um pouquinho na vaga é diferente de eu infringi a regra e estacionei na vaga de idosos a qual eu não tenho direito. Ou seja, essa negociação pela fala, ela é típica da fala brasileira, é o desespero para nossos amigos europeus e norte-americanos. É um desespero para eles, porque nós temos uma separação e mais a questão da autoridade que o Coelho tocou tão bem. Nós somos um país de fala peculiar. Bom, a gente já falou bastante sobre a internet, a gente sabe que as redes sociais são de fato uma grande vitrine, mas nem sempre os posts mostram ali a realidade de verdade. Será que a gente pode adaptar a frase tema desse programa para faça o que eu publico, mas não faça o que eu faço? Quem responde é, mais uma vez, o psicanalista Ronaldo Coelho. Olha só. Acho que faz sentido a gente poder resgatar num momento como esse, onde nossa sociedade vive muito mais voltada para o parecer do que para o ser, né? As redes sociais é o lugar do parecer e não do ser. Então, nas redes, a pessoa, por exemplo, diz muito, é importante viajar, é importante viver a vida intensamente, aproveitar o instante. E essa pessoa, quando ela viaja, ela fica mais preocupada com as fotos que ela vai tirar do que com aproveitar de fato a natureza. Ela precisa parecer alguém que curte a natureza, mas no final das contas ela não curte de fato aquela natureza. E me parece um desafio hoje a gente poder aplicar, né, um investimento em ser muito mais do que parecer, porque o ser ele acaba sendo menos valorizado hoje e o parecer muito mais valorizado. E hoje nós temos tanta maquiagem na nossa vida que fica difícil perceber essa vida como uma vida realmente interessante e bela se ela não puder ser mostrada para os outros.
Eu acredito que nós já tenhamos até passado desse ponto, ou seja, o meu prazer está na foto e não na natureza. Aliás, é irrelevante a realidade natural. Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios, acho que é 6, ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo é conveniente. E Agostinho completa, ama e faz o que quiseres, que é uma frase bastante alvo de debate. Ama, faz o que quiseres, porque se eu errar, errarei por amor. Eu acho que nós já estamos em uma fase em que as pessoas vivem a vida através da imagem. Ou seja, não é mais uma incoerência, é uma nova maneira de ser e nós, presos ao modelo antigo, seja mais. Mas talvez, tirando as camadas da cebola, como falaram tantos filósofos contemporâneos, não tenha nada. Sem aquelas fotos, você não tenha mais nada. Não, então, não sei mais se é coerência ou incoerência, uma nova estrutura de ser em que a imagem está colada a mim, de tal forma que postar é existir, publicar é ser, de fato. Do mesmo modo, lá para os gregos, o que era bonito era ser, né? E não à toa a palavra estética contém dentro dela mesmo a palavra ética. E para os gregos, você só poderia ser considerado uma pessoa bela se a sua existência fosse também bela, ou se o seu espírito pudesse ser considerado belo. Isso implica ter uma vida que possa ser vista como uma obra de arte, uma vida que as pessoas olhem e falem, nossa, gostaria de ser como aquela pessoa, olha que bela é aquela pessoa. A gente aprendeu que virtude é uma palavra que tem a ver com exercer sobre nós mesmos uma relação de poder para que a gente possa negar a nossa animalidade em direção a nos tornar cada vez mais humanos. Seria esse o caminho, inclusive, de desenvolver uma virtude onde nós podemos ser seguidos pelo exemplo e não pela força, ou ser obedecidos pela força. É muito importante buscar a coerência, você é perfectível, não perfeito. Perfeito quer dizer feito até o fim, isso é só a morte. Mas se você vai postar ou não, que seja por causa de uma coerência sua, não com medo da represália, porque não pode existir virtude baseada na hipocrisia. Ou seja, eu não postarei porque eu não quero parecer ostensivo, mas eu sou. Isso também é hipocrisia. Então, muito cuidado, melhore em si e não pela postagem.